Heitor, nosso grande guerreiro. Tudo começou quando o casal Jaime e Thaísia Abreu, casados desde 22 de fevereiro de 2008, tiveram seu primeiro filho Henrique, que nasceu no dia 14 de maio de 2011, trazendo-lhes muita alegria. Com o desejo de ter mais um filho para completar a família, Deus nos abençoou com a gravidez de Heitor, momento de alegria e esperança. Dia 28 de abril de 2014, descobriram através de um exame de ultrassonografia que seu filho tinha algo diferente em seu coração. E no dia seguinte, ao repetir o exame com o médico especialista na área fetal, Dr. Sérgio Matos, tiveram um diagnóstico da doença cardíaca de grande complexidade, chamada de Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo. Momento de profunda tristeza, angústia e desespero. Em meio a tantos questionamentos, por quê? Para quê? Mais do que nunca se viu a necessidade de buscar o socorro em Deus. E com poucos dias, puderam notar o cuidado de Deus, preparando-os para enfrentar o deserto que estavam próximos a cruzar. A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é um problema grave que envolve várias partes do lado esquerdo do coração. É bastante rara e ocorre em cerca de 1 a cada 5.000 bebês nascidos vivos. A síndrome compreende 8% de todos os casos de cardiopatias congênitas, onde 2/3 dos bebês afetados são meninos. Nesta condição, por razões desconhecidas, o lado esquerdo do coração não se desenvolve adequadamente enquanto o bebê está no útero da mãe. Em bebês com hipoplasia do coração esquerdo, o lado esquerdo do coração é subdesenvolvido e não pode bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Sem tratamento, 95% dos bebês com esta cardiopatia morrem nos primeiros dias de vida. O tratamento é dividido em 3 etapas de cirurgias cardíacas durante os 3 primeiros anos de vida ou um transplante cardíaco. Devido aos grandes avanços na cirurgia e na medicina, muitas crianças que nascem com esta cardiopatia agora estão tendo bons resultados. No entanto, estes tratamentos envolvem muitas experiências estressantes e riscos. Na semana do diagnóstico deste problema, a família tinha agendado uma viagem para Campos do Jordão no feriado do Dia do Trabalho, ou seja, estavam programados para estar em São Paulo, cidade que existiam os recursos necessários para tratar o bebê, já que na Bahia e nenhum outro estado há estrutura ou médicos para tratar deste caso. Totalmente perdidos, procuraram alguns amigos, principalmente aqueles que tiveram filhos com problemas cardíacos, que os orientaram a buscar o melhor especialista de São Paulo, conhecido mundialmente em cirurgia cardiovascular, o Dr. José Pedro da Silva, que também foi indicado por outros médicos de Salvador. Assim, conseguiram o número do celular deste médico e, ao telefonar-lhe no sábado deste feriado, conseguiram marcar uma consulta na segunda-feira seguinte, dia em que estavam programados para voltar a Salvador ao final do dia. Ou seja, tudo se encaixou perfeitamente e assim estavam iniciando a jornada. Desde o início da descoberta, Deus manifestou-se através de sua palavra. No dia que foi descoberta a patologia, a palavra dada pelo Senhor encontra-se no livro de Números, capítulo 13, de 25 a 33. Nestes versículos, ficou claro que o casal haveria de passar por momentos de provas e que a fé seria testada, assim como aconteceu com o povo de Israel, após a liberação da escravidão no Egito. No mesmo dia, Deus completou sua palavra em 2 Samuel, capítulo 22, de 1 a 4 e de 18 a 25, pois chegará o momento de colheita, onde cantaremos louvores ao Senhor, assim como Davi. Os dias foram passando e cada vez mais o desejo de buscar a Deus através da oração e leitura da palavra foi aumentando. Inúmeros versículos serviram de base para o exercício da fé em Cristo.
como, por exemplo, a oração de Abacuque, que está registrada no capítulo 3 e versículo 2, a necessidade de descansar em Deus. Mateus 6, 28 a 34, o poder de Deus em João 9, de 1 a 3, a fé de Marta em João 11, de 1 a 44, entre outros. Entretanto, o mais profundo encontra-se no livro de Ezequiel 36, que diz: Darei um coração novo a vocês. Tirarei um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um mês depois da primeira consulta em São Paulo, ao retornar para a realização de exames, procuraram um obstetra, negociaram valores com os médicos, já que estes não trabalhavam com planos de saúde, procuraram lugar para se hospedar, escola para o filho Henrique, que na época tinha 3 anos, enfim, estavam prestes a mudar totalmente suas vidas para salvar a do pequeno Heitor. Após consultarem todos os orçamentos, levaram um grande susto. Todo este procedimento não iria custar menos de R$300 mil. Os médicos não eram conveniados e o hospital indicado por eles não aceitavam o convênio. O que fazer? Nesta mesma visita, ficaram hospedados em um hotel onde conheceram um casal do Espírito Santo com uma situação semelhante. Estavam em São Paulo para tratar a filha, que tinha acabado de nascer e apresentava o mesmo diagnóstico de Heitor. Este casal passou toda a experiência com o problema que estavam enfrentando. Como o pai da criança é advogado, deu todas as instruções de como proceder junto ao plano de saúde, já que no caso dele, o ressarcimento aconteceu via liminar. Porém, inacreditavelmente, no caso de Heitor, essa situação não foi necessária. Mais uma vez, Deus agiu de uma forma magnífica. Sem acionamento da justiça, o plano de saúde cobriu todos os custos para este tratamento, que incluiu os médicos escolhidos pelo casal, apesar deles nem serem conveniados. Já instalados em São Paulo com toda a família, no dia 9 de agosto de 2014, apesar de toda a tempestade que estavam enfrentando, puderam desfrutar de uma sensação única, indescritível, e que só um pai e uma mãe é capaz de sentir, que é o momento do nascimento de um filho. Deus é tão detalhista em seus planos que o parto veio acontecer fora do dia programado. A bolsa rompeu justamente no momento em que estavam reunidos, orando em casa com mais 2 casais de amigos que foram os visitar. Estes 2 casais deram o suporte conduzindo-os até o hospital, já que estavam sem carro em São Paulo. A primeira cirurgia aconteceu após 3 dias de nascido. A família estava preparada para que fosse feito um procedimento chamado de Norwood, onde a principal artéria pulmonar e a aorta são conectadas cirurgicamente com um shunt, um tubo, conectando um ramo da aorta à artéria pulmonar para fornecer sangue para os pulmões. O sangue oxigenado é fornecido para o corpo por meio de outros ramos da aorta. Esta cirurgia dura em média de 8 a 10 horas. Antes de Heitor entrar na cirurgia, o casal percebeu que o leito ao lado estava vazio. Após perguntarem às enfermeiras, receberam a notícia de que o bebê, que nascera 2 dias antes de Heitor, com um problema cardíaco grave, porém mais simples, havia falecido horas após a cirurgia. Apesar da triste notícia, Taísia e Jaime apegaram-se ainda mais a Deus, na confiança da promessa que Deus havia feito desde que Heitor estava no ventre. Heitor entrou para a cirurgia às 8h30 da manhã e por volta das 11h30 a cirurgia já tinha terminado, diferente da previsão de término que era para ser por volta das 16 horas. Graças ao bom Deus, o médico resolveu de última hora fazer um procedimento mais simples, chamado de híbrido, que foi o aperto das artérias pulmonares para diminuir o fluxo sanguíneo dos pulmões, a fim de ganhar um pouco mais de tempo, já que foi observado que ele tinha uma pequena complicação a mais, que foi uma hemorragia cerebral grau 1, e o procedimento de Norwood, por ter circulação extracorpórea, poderia agravar este sangramento e ocasionar novas complicações.
Graças ao Senhor Deus, este pequeno sangramento desapareceu totalmente no primeiro mês de vida, podendo assim seguir para a segunda cirurgia e completar a primeira etapa. A segunda cirurgia aconteceu com 11 dias de nascido. Após confirmada a absorção natural da hemorragia, os médicos entraram para este segundo procedimento com 2 objetivos: colocação do stent na válvula aorta ou efetivamente fazer a grande cirurgia chamada de Norwood. Após a cirurgia, mais uma vez o médico relata o inesperado. Não foi feito nem uma coisa e nem outra. Foi feito um procedimento intermediário menos agressivo que o Norwood, por ter sido observado que ele tinha algo de especial, que foi uma artéria aorta muito grossa, eliminando o uso do shunt, o tubo que conecta a artéria aorta na pulmonar, que seria um corpo estranho dentro do bebê. Ou seja, ele fez a conexão das 2 artérias com a própria artéria e assim foi vencida esta primeira fase com sucesso. Após sua saída da UTI, já na pediatria, a equipe vinha avaliando seu quadro, aguardando o momento certo de retirar a sonda para que fossem liberados para casa, em São Paulo, já que todos os exames apresentavam bons resultados. Os médicos julgavam que ele não sugava o suficiente para se manter e, surpreendentemente, o pequeno Heitor, por conta própria, retirou as sondas com suas próprias mãos, mostrando-se capaz de se alimentar apenas pela boca. E melhor, a previsão que se tinha de ficar em São Paulo entre a primeira e a segunda fase foi cancelada e a família foi liberada para voltar para casa em Salvador para aguardar o próximo procedimento. Passados 2 meses em casa, os pais levaram Heitor em São Paulo no dia 2/12 de 2014 para fazer exames e marcar a próxima cirurgia, que seria realizada em janeiro de 2015. Porém, após a consulta, foram surpreendidos com a notícia de que não deveria voltar para Salvador, deveria interná-lo para que fosse feita a próxima cirurgia. Heitor foi internado no mesmo dia juntamente com a mãe, totalmente desprevenidos, praticamente com a roupa do corpo. O pai teve que retornar para Salvador sozinho no mesmo dia para tomar algumas providências e retornar para São Paulo uma semana depois com o filho Henrique e a sogra Urânia. Ainda desnorteado, ao sair da consulta e após ter dado entrada na internação, o pai saiu na rua sem eira nem beira, à procura de um abrigo para ficar quando retornasse na semana seguinte. Logo avistou um hotel Mercury ao lado do hospital, só que a estadia ficava muito cara. Mesmo assim, recebeu do mensageiro do hotel o contato de uma proprietária que, ao lhe contar a história de Heitor, ficou comovida com a situação e perguntou quanto eles poderiam pagar para ficar hospedados por 1 mês. Mais um cuidado de Deus. Aos 4 meses de vida, no dia 12/12 de 2014, foi realizada a 3ª cirurgia do pequeno Heitor. Esta cirurgia, tecnicamente chamada de Gleam, foi uma cirurgia muito mais agressiva que as 2 primeiras devido à complexidade. Os pais foram convidados pela equipe médica para vestirem-se com roupas adequadas e para levar o pequeno Heitor no colo até a mesa de cirurgia. Solicitaram ainda que o beijasse, quase que uma despedida. Mas Deus tinha algo muito maior. Na porta do centro cirúrgico, eles clamavam a Deus para que ele continuasse usando as mãos dos médicos para trabalhar no coraçãozinho de Heitor. Após cerca de 8 horas, acabou a cirurgia e ficaram na observação das primeiras 72 horas do pós-cirúrgico, que são decisivas para a sobrevivência da criança. Assim que o arrumaram no leito da UTI, os pais viram seu filho Heitor com uma bolsa de sangue totalmente inchado, irreconhecível, com peito aberto, fio de marca-passo, drenos no peito, catéter no pescoço e na virilha, tubo de oxigênio, fora os acessos e os fios de controle. Era péssimo ver seu filhinho nessa situação, mas Deus é fiel em suas promessas. E como em todas as 3 cirurgias cardíacas que Heitor fez, para a glória do Senhor Jesus, no dia seguinte foram retirados o tubo de respiração, o marca-passo, o dreno,
como a médica de São Paulo falou, ele não passou nem 10% do previsto. Depoimento do papai Jaime. Muitas vezes nós cobramos demais de Deus, sem que saibamos qual o verdadeiro propósito dele para nossas vidas. Inicialmente, nossas orações eram para que Deus operasse um milagre ainda no ventre, pois nós acreditávamos e continuamos a crer que Deus é poderoso para isto e muito mais. Nossa fé estava voltada para Cristo. Porém, não era este o propósito que ele tinha em nossas vidas. Talvez, se assim fosse, seria muito fácil e não teríamos a experiência que tivemos e estamos tendo neste momento. Todo este deserto, toda esta tempestade, fez-nos ver e enxergar a vida de uma forma diferente. Ainda assim, com todo este sofrimento, nós agradecemos muito a Deus por ter nos sustentado, por ter nos transformado em pessoas mais fortes, por ter dado vida ao nosso filho. Muitas vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis para testar a nossa fé, para nos enxergarmos mais a Ele, para que seu poder seja manifesto e sejamos testemunhas vivas, e isto também serviu para fortalecer ainda mais os laços da família, marido, esposa e filhos. Então, hoje é dia de festa, dia de alegria, pois Deus o livrou da morte. Mesmo tendo feito 3 cardíacas extracorpóreas, Heitor completa 1 ano de vida, sem sequelas, com um cognitivo inalterado. A Deus toda a honra e toda a glória, louvor, exaltação e júbilo de alegria, pois hoje é dia de comemorar o primeiro de muitos anos de vida, pois Deus cumpriu o que prometeu, e a vida de Heitor é prova de que o mesmo Jesus que fazia milagres antes, faz hoje e pode fazer maravilhas em sua vida. Basta você crer. Louvado seja o nome de Deus.